Fala galera, tudo bem com vocês? Então, como a gente tinha comentado já nas aulas para vocês, a gente ficou então de passar um vídeo aula para vocês de alguns fenômenos climáticos, no caso é o Ninho e Laninha, e também os tipos de chuvas também para ajudar vocês a dar uma estudada, tal, ficar um pouquinho mais interativo. Eu comecei a explicar os tipos de chuva na nossa última aula, mas o tempo já acabar e agora vai ser o... Aí dá uma ajudada e de repente a gente também pensa em fazer outros vídeos ao longo do ano aí para vocês. Então, começando então, o El Niño, ele é o aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul, próximo à costa do Peru e do Chile. Como vocês podem ver aí no mapa, essa região específica do Pacífico, ela não se sabe exatamente o motivo. Tem uma série de teorias. A teoria mais aceita é um redirecionamento dos ventos alísios, ou seja, os ventos que se direcionam para a linha do Equador. Ela, algumas vezes, numa década, o intervalo de tempo do El Niño também não é uma coisa que a gente tem muita certeza. Essas águas acabam se aquecendo. Como vocês podem reparar novamente no mapa, essa região é uma região relativamente próxima à linha do Equador, ou seja, uma região que normalmente teria águas quentes, já que o Equador é a região da zona intertropical, a zona mais quente do planeta. Porém, aí nesse litoral, próximo à costa do Peru, do Chile, passa uma corrente marítima fria, surgindo ali perto do Polo Sul. Essa corrente marítima fria tem o nome de corrente marítima de Humboldt. E essa corrente, ela resfria então normalmente essas águas. Nos anos de El Niño, não se sabe exatamente então o porquê, essas águas elas ficam anormalmente aquecidas. E então o que a gente precisa saber do El Niño, né? Não se sabe exatamente as razões, e sim que essas águas que normalmente são frias, mesmo sendo próximas da linha do Equador, se aquecem algumas vezes aí numa década. Por que tem esse nome, né? El Niño. Esse nome ele foi observado, esse fenômeno, e o nome foi dado, né, pelos pescadores peruanos. O Peru e o Chile são países de grande tradição pesqueira, por quê? A corrente marítima fria, como ela passa por diferentes densidades no fundo do mar, no assoalho oceânico, melhor dizendo, ela revolve esse assoalho oceânico, levantando uma grande quantidade de matéria orgânica, e os cardumes de peixe que se alimentam dessa matéria orgânica, principalmente o plâncton, vão se direcionar para essa região. Então são países de grande tradição pesqueira. Os pescadores peruanos repararam que em uma certa época do ano, mais especificamente mês de dezembro, a quantidade de peixes diminuía muito. E aí deram o nome então de El Niño, em homenagem ao menino Jesus, porque era próximo ao Natal. Então, por que diminuía? Porque essas águas aqueciam. Quais são as consequências do El Niño então? Por essa região, como vocês podem ver no mapa, está próxima à linha do Equador, que a gente já conversou em sala de aula. É aquela zona de convergência intertropical, onde os ventos convergem, uma grande zona de baixa pressão planetária, de grande concentração também de calor. É uma região estrategicamente muito importante para o clima mundial. Então, uma pequena alteração nessa região, ainda que relativamente falando pequena, vai alterar a dinâmica climática do mundo como um todo, em diversos locais do mundo. Por exemplo, um vento que se originava naquela região seria frio. Como é o Niño, ele só é quente, trazendo outras diferenças para diversas outras regiões em um efeito dominó. Então, o El Niño é esse aquecimento anormal que traz consequências, diferenças climáticas nesse ano específico em que ele ocorre, em diversos locais do mundo, inclusive no Brasil. Já o Laninha é o efeito oposto ao fenômeno que o Bruno explicou, o El Niño, que vai consistir no resfriamento das águas do Oceano do Pacífico Sul, como vocês podem ver na imagem aí dessa região. E todos os efeitos vão ser invertidos também. Esse efeito que o Bruno chamou de ressurgência, que é a ascensão da matéria orgânica, dos plânctons para a superfície, ele vai ser amplificado. Então você vai ter maior quantidade de cardume de peixes ainda, agora mais próximo da superfície, o que é muito bom para a indústria pesqueira do Chile e do Peru, como o Bruno já explicou. Em relação à parte continental, na América, a gente vai ter também os efeitos opostos do El Niño. Na região sudeste, no El Niño, você vai ter um aumento das temperaturas e vai diminuir a quantidade de chuvas, principalmente na região nordeste, que já é uma região de grande escassez de chuvas, como a gente tem estudado. E no Laninha você vai ter o efeito contrário, frio na nossa região sudeste, e para o nordeste é bom porque vai aumentar a quantidade de chuvas. Por que isso ocorre? No El Niño você vai ter essa massa de ar estacionária, uma massa de ar quente e seca, que vai causar então a seca e o calor, dependendo da região. No Laninha você vai ter o efeito contrário, uma massa de ar fria sobre o continente, causando então
como a gente vai falar os tipos de chuva, a massa de ar quente vindo da região equatorial vai entrar em contato com essa massa de ar fria que está no continente, e no Nordeste vai causar chuvas frontais. E na região Sudeste você vai ter uma diminuição da temperatura por conta dessa massa de ar estacionária sobre nossas cabeças. Sobre os tipos de chuvas, a maioria dos materiais eles passam na verdade 3 principais tipos. Mas na verdade a gente vai apresentar para vocês 4, porque muitos deles não explicam muito bem as chuvas que ocorrem lá perto da linha do Equador, na zona equatorial. O clima ocorre quente e úmido durante o ano todo. Então a gente vai explicar na verdade 4 tipos de chuvas para vocês. O primeiro tipo de chuvas é o chamado tipo de chuva convectiva, que é a popular chuva de verão. Como que acontece a chuva convectiva então? Vamos imaginar então no verão um local de clima quente, como tropical por exemplo, em que a superfície do solo está muito aquecida, inconsequentemente o ar atmosférico próximo à superfície também. O ar quente ele tem uma dinâmica de se elevar por diferente densidade. Então esse ar quente vai se elevar rapidamente, como vocês podem ver na imagem que estava mostrando para vocês. Ao se elevar, ele vai perder temperatura, pois quanto mais alto é um ponto, menor é a sua temperatura. Quando ele perde temperatura, então ele vai condensar, ou seja, chover, e vai completar esse ciclo, como? Resfriando, e aí o ar frio que tem a tendência a descer, vai voltar então para a superfície, completando o que a gente chama então de célula convectiva, que é a célula de convecção também, que é o nome que dá para a chuva mesmo. A chuva de verão, por ter uma grande quantidade de umidade, uma grande quantidade de calor, ela é uma chuva muito intensa e muito rápida. Então ela geralmente tem poucas horas de duração, no máximo até algumas horas de duração, mas é uma chuva muito intensa, com grande quantidade de umidade. O segundo tipo de chuva que a gente vai conversar é chamada de chuva frontal. E ela segue o mesmo princípio da convectiva, porém meio de lado, como vocês podem ver nessa imagem. O que acontece nessa chuva? É mais ou menos o que eu já comentei no efeito Laninha. Você tem o contato entre uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. Logo nessa região de contato entre massas de ares com características tão diferentes, as massas de ar quentes, principalmente mais próximas da superfície, vão entrar em ascensão e vai ocorrer o mesmo efeito das chuvas de convecção. Essa massa de ar que estava muito menos densa vai se tornar cada vez mais densa, a água vai se condensar e vai formar esse tipo de chuva mais comum agora na época de maio, na época, na verdade, das transições, tanto do outono como da primavera. Porque o outono e a primavera são estações que se caracterizam justamente por essa briga entre massas de ar quente e ar fria. O que é o inverno? Predomínio de massa de ar fria, por isso que está frio. O que é o verão? O predomínio de massas de ar quentes. E o outono e a primavera vai ser essas estações onde as massas disputam para ver qual está mais atuante uma sobre a outra. Então essas chuvas elas marcam as mudanças de temperaturas. Então quando uma massa fria se encontra com uma massa de ar quente, você vai ter a curto prazo, a princípio, essa precipitação, que geralmente são bem diferentes da precipitação que o Bruno falou. Elas são mais longas, podem durar 2, 3 dias, aquela chuva fininha que dura bem mais do que aquela pancada de chuva da chuva de convecção. Então, esse encontro de massas, a curto prazo você vai ter a precipitação mais longa e a longo prazo você vai ter a mudança de temperatura. Se tiver calor, é porque está chegando uma massa de ar frio vinda dos polos e nessa região vai chover. Se já tiver frio, é porque provavelmente essa massa de ar fria que estava vindo dos polos está perdendo força para as massas de ar que vêm da linha do Equador. Logo, você vai ter a chuva e, consequentemente, vai aumentar um pouquinho a temperatura. Um terceiro tipo de chuva, é um pouquinho menos comum para a gente, é a chamada chuva orográfica ou chuva de relevo. Como que ela acontece? Normalmente é uma massa de ar úmida, geralmente vinda do oceano, mas não necessariamente, ela encontra uma barreira orográfica, que é uma formação montanhosa, uma serra, como a Serra do Mar, por exemplo. A gente sempre, quando a gente vai para a praia, geralmente na serra está chovendo. Por quê? Essa massa de ar úmida, então, quando ela encontra uma barreira de relevo, como vocês podem ver aí na imagem, ela tem que ascender, ou seja, ganhar altitude para superar essa barreira. Quando ela ganha altitude, ela vai perder temperatura. Ao perder temperatura, ela vai condensar aí nessa região. Por isso, então, é muito comum a gente ver, sempre próximo de uma montanha, uma serra, algum local um pouco mais elevado, tanto perto do mar, mas mesmo também para dentro do interior, nuvens próximas à montanha. E são geralmente então regiões que têm um pouco mais de chuva, um pouco mais de umidade. Por quê? Elas funcionam então como uma barreira para essa massa de ar úmido mesmo, que muitas vezes não consegue ultrapassar essa barreira.
concentrando a chuva próxima então dessa região, geralmente aí no meio da montanha, vamos dizer assim, né, como vocês podem ver na imagem. O que vocês têm que ter em mente é que as três chuvas seguem o mesmo princípio, que é a ascensão das massas de ar quentes, que já carregam determinada umidade. Quando essa massa de ar quente se eleva, ela vai se condensar e ao redor do que a gente chama de núcleo de condensação, a água vai se acumulando. Igual acontece, por exemplo, na parede do box, onde você começa a tomar banho, tá de boa, não tem nada. Quando o vapor vai se acumulando, você começa a ver aquelas gotículas no vidro. E quando as gotas começam a ficar muito pesadas, elas escorrem. É a mesma coisa que acontece na chuva. Esse ar vai se condensar através de algumas partículas e a gota vai ficando cada vez maior, cada vez maior. Quando ela fica suficientemente pesada, ela vai cair ou em forma de chuva nas regiões mais quentes ou em forma de precipitação nas regiões mais frias. E o último tipo, galera, que a gente vai conversar hoje sobre as classificações da chuva é chamado de chuva de convergência. Esse tipo de chuva ele não é tão comentado nos materiais didáticos que a gente trabalha e ele é importante porque ele explica alguns tipos de chuvas que não podem ser explicados pelos anteriores, que são principalmente as chuvas da região equatorial do planeta Terra. Nessa região equatorial a gente vai ter esses ventos alísios que a gente já conversou há pouco em relação ao El Niño, que são ventos que sopram no sentido da linha do Equador. São ventos que convergem para a linha do Equador, certo? Como vocês podem ver nessa imagem. Esses ventos, pelo movimento de rotação da Terra, essa região equatorial da Terra, ela gira de maneira mais lenta do que as outras. Logo, é uma região de baixa pressão. Então, os ventos resultantes dessa região intertropical tendem a convergir para a zona onde a Terra gira de maneira mais lenta. Logo, essa região vai atrair os ventos. E geralmente esses ventos dessas regiões, que são lotadas de oceanos, eles vão ser ventos mais úmidos. Então a convergência desses ventos úmidos, e novamente vai acontecer esse efeito que a gente falou, esses ventos úmidos vão convergir, vão subir, se resfriar nas camadas mais altas da atmosfera e precipitar novamente, certo? Como essa região, a velocidade da Terra permanece mais ou menos a mesma ao longo do ano e sempre há esses ventos convergentes para essa região, é uma região que sempre vai chover. Por isso que é uma das regiões mais úmidas do planeta. Sempre chove nessa região. Daí a formação de grandes florestas, a floresta amazônica, que é a maior do mundo, as florestas equatoriais lá da República Democrática do Congo e da região asiática, Vietnã e principalmente na Indonésia, daí essa formação dessas vegetações que sempre estão lá. E isso vai resultar também numa grande biodiversidade, porque tem tudo que a planta quer, que o animal quer. É uma região muito quente e muito úmida, e consequentemente muito chuvosa por conta dessa convergência de ventos na região equatorial. Então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado bem claro para vocês. É um assunto um pouquinho complicado, tem algumas variáveis aí, mas a gente fez ele esperando que ajude vocês a estudar. Qualquer dúvida é só procurar a gente ou nas redes sociais ou mesmo nas aulas, claro que será um prazer ajudar vocês. E de repente, se vocês gostarem, a gente vai filmar outro, já meio que na sequência desses, para criar um hábito aí que possa ajudar todo mundo a estudar um pouquinho melhor, beleza? Isso, galera, qualquer coisa entre em contato aí, a gente está sempre disposto a ajudar. E alguma coisa que pode não ter ficado tão clara, entre em contato com a gente pra gente poder melhorar aí, beleza? Com certeza. Valeu, amados. É nóis!